Shalom Leculam, pessoal, boa tarde. No dia de hoje, eu não venho a trazer uma tradução, mas sim um drush, a memória do Mekubal Rabino Daniel Israel Ginerman, Sadik Zichrono Libraha, rabino pro qual eu trabalhei, né, tive o privilégio de servir, e por meio das traduções, e também fui aluno dele. Aprendi bastante coisa com ele, graças a Deus. E no dia de hoje, neste Drush, eu gostaria de tocar um assunto que, estando a portas da Copa do Mundo, é muito importante e penso que a gente deve ter vários princípios, né? Que é Irhurim, que são as apostas. Aqui no Brasil já temos um trasfondo bastante sério, inclusive tanto assim que até o governo já tomou cartas no assunto, né? De ver que as pessoas estão comprometendo a renda primordial, a essencial, dentro das bets, as apostas. E uma das coisas que hoje eu farei será ver isso com base na Torá, com base no Talmud, ok? Para dar uma refletida e pois não varrer as coisas embaixo do tapete, né? Inclusive porque nas, no livro de Vaikra, no 19, 17, né? Está escrito Lotis naed achicha velevaveja, ojeach tojiach, ed amiteja, velotisa alay jete. Quiere decir, no odiarás a tu hermano en tu corazón, reprenderás a tu compañero y no levarás sobre ti pecado. Inclusive tanto así que está escrito no livro de Ezequiel que se você deve dizer algo para alguém e você come calado, obviamente, mas entendendo que não vai atentar na sua segurança, né? Deve fazê-lo, ok? E assim, a gente deve entender que nós somos seres humanos, ok? E nós podemos errar, podemos falhar e tal. Mas a gente tem que ter em conta que aquele que guarda a Torá, a pessoa que realmente tem sua bitachon em Hashem, deve entender que essa história das bets pode chegar a influir numa falta de bitachon. Bitachon entenda-se confiança em Deus, para a parnassá que ele deve chegar. Perdão, é que tem um cachorro aqui que gosta de latir muito, que é o pequeno monstro. Bem pequeno monstro, ok? Então, vamos ver primeiro a partir do que está escrito na Torá. Então, no mesmo Vaikra 19:14, está escrito a Loti Kalel Heresh, Livnei Iver, Lotiten Michol, Lotiten Michol. Vayereta Meloeja ni Adonai. Então, isso que quer dizer? Não amaldiçoarás ao surdo e não porás tropeço diante do cego e temerás a teu Deus, Ani Hashem, né? Eu sou eterno. Então, qual é a questão? Gente, a gente sempre deve ter em conta que nem todo mundo percebe que a diferença entre remédio e veneno está na dosagem. E às vezes a pessoa chega e fala, ah, é só um pouquinho, é só um tantinho no mais, ah, é só para divertir, né? Mas Esh, lo matkil gadol, incêndio, o fogo não começa grande. Então a gente sempre deve ter esse senso de ter precaução, tal como está escrito no livro de Mishlei, de Provérbios, prudência é a mãe da sabedoria, né? E também porque, pois, às vezes a emoção das apostas, inclusive isso na ciência está demonstrado,
de que pode gerar picos de adrenalina, né? Então a pessoa sente essas, biologicamente, sente isso, e como que tenta cumprir picos mais altos, como quando a pessoa tem uma adicção, então a pessoa ela tenta replicar aquele primeiro pico e aquela subida, né? Aquela mistura, mas ela vai ver que não consegue, né? Isso em primeiro lugar. E também, por outro motivo, estou fazendo isto, que é algo que a gente deve colocar em conhecimento público e não ir na contra de לא תלך רכיל ועמך, לא תעמוד על דם רעך אני אדוני, né? Em Hashem. Não andarás com mexericos entre teu povo, não sejas indiferente quando o teu próximo está em perigo, eu sou o eterno, né? Então o que acontece? Gente, quando a gente também observa que existe um problema ou algo assim, a gente não deve varrer a coisa embaixo do tapete e dizer aqui não passa nada, né? Porque, inclusive, quando a coisa fica embaixo do tapete, vai ficar um falando aqui, vai ficar outro falando ali, e por aí vai. Mas esse tipo de situações é necessário que nós também coloquemos em conhecimento público de uma comunidade como tal, de chegar e plantear, gente, se atentem a isto. E mais ainda quando estamos em época da Copa do Mundo, pô. Então não é simplesmente chegar e pensar, isso não vai acontecer comigo, né? Porque muita gente pensa, é o famoso, estou acima do bem e do mal. Isso é mentira, pô, ok? Também existe outra parte, no Talmud Sanedrin, ok? 24b, quem quiser procurar e tal, se fala, é mencionado sobre os jogadores profissionais, né, os apostadores profissionais, e existe uma proibição, né, que eles não podem participar de um juízo. Mas existe o porquê, e aí é onde eu quero entrar. O primeiro, não construem nada para a sociedade, sino que simplesmente digamos que é algo para estar lá, né? E em segundo lugar, pode ser considerado como um roubo menor, o Abeguesel, porque a pessoa já vai com a cabeça de que não é um negócio, mas sim de que eu vou tirar do outro, né? Então, esse tipo de, de, de tendência já pode entrar dentro de um Abeguesel. Por outro lado, vemos no livro de Shemot, 21:34, algo que quando li primeiramente, essa parte foi a que me motivou a chegar a isto, também porque faz um bom tempo que estava sendo relatada essa situação sobre as famílias, sobre a situação econômica das famílias aqui no Brasil, porque uma grande porcentagem do pessoal aqui no Brasil está endividado. Ok? Então está escrito em Shemot 21:34. Está escrito assim. Não, 33, perdão. 21:33. Está escrito: Behi iftach ish bor o ki yechre ish bor velo yechasenu benafal shama shor o hamor. Ok? Então, assim. Quando um homem abrir um poço, ou quando cavar um poço e não cobrir, ok? E um boi e um asno cair ali, a gente sabe que, assim, dentro da casa das apostas, dentro do mundo das apostas, sempre tem uma máxima: a casa sempre ganha, entendeu? E eles não estão nem aí se o cara, se a pessoa chega e tem um prejuízo, um senhor tombo e tal, man, você meteu seu dinheiro ali, você estava em plena consciência, você apostou, você jogou com responsabilidade e toda aquela história, mas no final das contas vocês sabem que a pessoa pelos impulsos
nos negócios, às vezes, a emoção fala mais do que a razão, né? E também a gente entender outra coisa, e é o mundo dos influencers, pô, de que eles são pagos para isso. Eles são pagos para chegar e dizer, ah, você pode ganhar isso, você pode ganhar aquilo e tal. Obviamente os caras vão mostrar o lado bom do negócio, mas quem é que vai dizer de tanta que você pode tanto ganhar quanto perder dinheiro? Ninguém vai falar isso, entendeu? Porque obviamente os caras não vão se queimar no negócio, né? Então tenha isso muito em conta para que Hasbe Shalom, Deus nos livre e guarde, possa acontecer uma coisa desse tipo, ok? Este, perdão pelo barulho, este drush é a memória do Mekubal, Rabino Daniel Israel Ginerman, e espero que cada um de vocês saiba curtir esta copa em paz, com sabedoria, em família. Ah, tem um jogo que é no Shabbat, né? Então vamos ver vamos ver as sinagogas lotadas, né? Nesse dia, né? Esperamos que seja assim. Mas, gente, lembrem-se que prudência é a mãe da sabedoria, ok? Leite alto.